A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão. Boa noite, como é que vocês estão? Graça e paz, prazer enorme receber cada um de vocês aqui no Promessas de Esperança, na TV Viva Promessa. Muito bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre a ovelha perdida. E desde já eu peço que você já comece a compartilhar esse link, deixa o seu joinha, não esquece de deixar o seu like, é muito importante aqui para o canal da TV Viva Promessa. O like é esse positivo que você tem aí na tela no YouTube, é só clicar uma vez, você já ajuda demais a gente. Quanto mais curtidas, mais comentários, mais relevante se torna essa transmissão, assim como todas as demais transmissões e produções que são feitas aqui por toda a família promessista. Compartilhe esse link nas suas listas com seus amigos, chama a sua família, dá tempo da gente refletir e meditarmos juntos na Palavra de Deus agora nessa noite. Que Deus te abençoe, que a gente tenha um tempo aqui precioso com a bênção e a proteção de Deus. A ovelha perdida, depois da vinheta, a gente volta para refletir na palavra. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Eu vou ler em nome de Jesus o último versículo, que é o versículo 176. Ele diz assim: Desgarrei-me como uma ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Feche seus olhos e ora comigo. Santo Deus, Pai eterno, Pai bendito que estás nos céus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Obrigado por esta leitura, obrigado por esta palavra. Eu te peço, Senhor, humildemente, vem com o Teu poder e fala no coração, no intelecto de cada um de nós. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Em 1966, existia um periódico, era a revista Christus, uma revista católica. E nesta revista, naquele ano, saiu uma matéria com o título O Terceiro Homem. Qual era a tese da matéria? A matéria identificava que, até aquele momento, a sociedade era dividida e existia na sociedade, na visão das igrejas, dois tipos de homem. O primeiro era o homem que tinha fé, ou seja, este era o homem crente. Como ele tinha fé, esse homem só era encontrado dentro das igrejas. O segundo tipo de homem era o homem descrente, o homem que não tinha fé. Esse segundo tipo de homem, ele só era encontrado fora das igrejas. Mas em 1966, estudiosos, sociólogos cristãos já identificavam o terceiro tipo de homem, que era um homem que tinha fé, que era crente, mas ele não se encontrava dentro das igrejas. Este homem tinha fé, este homem se declarava um crente em Jesus, mas ele se negava a frequentar igrejas porque ele não concordava com determinadas ações e práticas das igrejas. Portanto, ele atribuía à igreja a culpa dele estar fora da igreja.
Esse era o terceiro homem em 1966. Hoje, eles continuam entre nós, se nós pegarmos simplesmente a tese daquela matéria. Hoje eles são chamados de sem igreja ou desigrejados. E é muito comum nos nossos dias, e parece-me por esta matéria lá de 1966, que até hoje a grande maioria das pessoas que decidem por uma saída da comunidade, elas sempre colocam a culpa no outro. É a culpa no grupo, é a culpa na instituição, é a culpa em outras pessoas. Com esta minha fala, eu não quero eximir a culpa de quem quer que seja. Cada história é uma história, cada história tem um desdobramento, cada história tem um culpado, um inocente, ou vários culpados, ou muitos inocentes, ou ninguém tem inocência. Mas o fato é que nós convivemos com essa realidade. Nós convivemos com esse tipo de comportamento. Esse salmo que eu li para você, o Salmo 119, é impressionante. É impressionante porque durante 175 versos, o poeta hebreu, o poeta bíblico, ele gasta o seu tempo, ele gasta a sua inspiração, a sua capacidade poética para escrever sobre as grandezas da lei de Deus, sobre as maravilhas da lei de Deus. E ele o faz no Salmo 119 de uma forma belíssima quando a gente pensa em literatura hebraica, quando a gente pensa na poética. O Salmo 119, ele é composto de blocos de 8 versos que são acrósticos, que são versos que cada um deles vem com uma letra do alfabeto hebraico. Mas me impressiona o fato de que ele chega ao final e faz esta declaração. E faz a declaração de que ele é uma ovelha perdida. Se a gente ler novamente para relembrarmos e ficarmos com o texto bem memorizado e internalizado no nosso coração, desgarrei-me como uma ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ora, se ele é uma ovelha perdida, significa que ele tem conhecimento da palavra. Se ele se declara uma ovelha perdida, é porque ele conhece, ele tem fé, ele já havia participado de igreja e agora se tornou um terceiro homem. Se ele se coloca nesta condição, é justamente porque ele tem experiências que marcaram a sua vida, marcaram o seu tempo de comunhão, marcaram o seu tempo de ajuntamento com outros crentes, com pessoas que exaltavam e glorificavam a Deus. O Instituto Barna, ele tem uma pesquisa que diz que na década passada, na metade da década passada, 43% dos crentes se declaravam desigrejados. E desigrejados nós contamos em todas as comunidades locais praticamente, assim como todas as famílias têm histórias de parentes, de gente amada que por algum motivo se afastaram. Não é incomum ouvirmos dizer que nós temos uma outra igreja com a mesma quantidade de pessoas fora da igreja. Precisamos buscar essas pessoas, porque existem promessas de esperanças para todas elas, para cada um de nós, para a minha casa, para a sua casa. Bom, mas aqui, além de ovelha perdida, existe um clamor do salmista. E o clamor do salmista é: busca o teu servo. Este pedido que faz o salmista revela uma necessidade intrínseca, uma necessidade que eu e você carregamos no nosso interior, carregamos no nosso coração, carregamos na nossa psique. Para você entender,
Eu vou te contar como é que é o comportamento das crianças lá em casa. Eu tenho 2 filhos que já estão grandes e casados, mas tenho 3 netos. E quando eu comparo os 3 netos, um com 4, o outro com quase 2, e a garotinha que nasceu agora com 2 meses, quando eu comparo esses 3 netos com os meus filhos, o padrão é o mesmo, o padrão se repete. A criança, quando ela está no quarto, ela ainda não sabe falar, ela ainda não está andando, mas ela está no quarto dormindo tranquila. A reação de 999 crianças em cada 1000 é a mesma. A criança está lá no quarto, mamãe fez a criança dormir, papai ajudou, e quando um bebê dorme, todo mundo pede e implora por silêncio na casa, para que o bebê não acorde. Afinal, é o tempo que os pais, os irmãos mais velhos e o povo da casa têm para poder respirar, relaxar e dar aquela descansada. Ou, de repente, fazer atendimentos, desenvolver outras atividades que, quando a criança está acordada, não tem jeito. Bom, mas a criança está lá dormindo. Quando ela acorda, a criança chora. Ela está sozinha no quarto e ela chora. E não adianta você colocar muitos brinquedos no berço, achando que aqueles brinquedos poderão distraí-la e fazer com que ela brinque, com que ela sorria. Nada disso. Ela acordou, ela chora. Não adianta também ter no berço uma outra criança da mesma faixa etária, ou seja, tem 10 meses. Aí tem lá outra criança com 10 meses. Ela chora, não tem conversa, ela chora. O que ela quer naquele momento? Ela quer que chegue um adulto, alguém bem maior do que ela. Ela quer que chegue alguém que ela vê, ela não sabe explicar, mas ela vê como alguém superior a ela. Não serve qualquer adulto, incrível isso. Se chegar um adulto estranho, a probabilidade dessa criança continuar chorando e assustada é grande. Ela quer um adulto, mas ela quer alguém que é íntimo. O que é isso? O ser humano não sabe explicar, mas o ser humano já nasce com essa demanda e essa necessidade. Quando a criança que nem fala e ela não sabe definir por que ela quer dessa forma, essa criança ela quer esse adulto que é poderoso, que é superior, que é grandão, que pega ela nos braços, que lhe dá segurança. Ela tem a necessidade de transcendência. Ela quer alguém que ela não explica, alguém que ela não entende, mas é alguém que lhe comunica amor, segurança, proteção, paz. Mas quando não serve qualquer adulto e ela quer um adulto que é íntimo dela, que ela conhece o cheiro, o tom de voz, que ela ouve desde de quando ela estava ainda na barriga da mãe. Quando ela quer essa intimidade, é porque ela tem esse prazer na imanência. Ou seja, eu tenho prazer nas coisas que eu explico, nas coisas que eu me relaciono, nas coisas que eu sou íntimo, mas eu preciso de transcendência para ter segurança, significado e paz na minha vida. Portanto, o salmista, quando ele busca transcendência, ele busca exatamente isso. Ele busca a confiança, a proteção, o relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, com o Deus Criador. Todos nós precisamos, o ser humano precisa disso. A boa notícia é que no coração do homem existe um lugar que só é preenchido por Deus, só é preenchido por Cristo. E esta é uma boa notícia que ela só se torna boa quando o homem admite e descobre essa realidade. E a melhor notícia é que Deus, na sua soberania, ele decidiu que também no coração dele existe um lugar que só é preenchido
pelos filhos dele, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. Bom, dentro desse contexto da ovelha perdida, do clamor do salmista, busca o teu servo, e quando ele fala busca o teu servo, ele termina o verso 176 do Salmo 119, dizendo: eu não me esqueci, eu não me esqueço dos teus mandamentos. Portanto, o cara está fora, mas o cara tem conteúdo, o cara tem evangelho, o cara tem Bíblia nele. Mas qual é o dilema? O dilema é que nós enfrentamos o mesmo dilema que enfrentou Israel no texto de Isaías 45:15. Ali Deus declara: eu sou um Deus que me oculto. Deus é um Deus que se oculta, ele se esconde. Bom, e não tem solução, a gente vai ficar nessa situação de ovelha perdida, ovelha desgarrada, ovelha que se afastou, busca o teu servo, mas Deus se esconde. A própria palavra nos dá uma solução. A solução está em João 4:23. Mas o tempo chegou, a hora vem, agora é, em que o Pai, Ele quer verdadeiros adoradores, Ele procura, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai procura. Portanto, ainda que Ele se oculte, Ele se revela para os seus filhos. Então, o salmista, ele fecha dessa forma. Eu vou contar para você um testemunho, é do doutor Maxwell Mart. Esse doutor, ele era cirurgião plástico e ele conta uma história muito tocante, muito doída, muito sofrida, muito marcante. É a história de um homem que ele tentou socorrer os seus pais no incêndio. E para socorrer os pais no incêndio da casa, os bombeiros não haviam chegado ainda, ele conseguiu tirar os pais, bem velhinhos, mas não conseguiu salvar os pais. Os pais morreram. E nesse incêndio, sem nenhum tipo de proteção, esse homem ficou com o seu rosto totalmente desfigurado, mas tornou-se de fato uma monstruosidade. A reação desse homem foi a pior reação que o ser humano poderia ter. Ele se culpou pela morte dos pais e por ele não ter tido sucesso, não ter tido competência, não ter conseguido tirar os seus pais do incêndio. Ele entendeu que aquelas queimaduras e toda a deformidade que marcou o seu rosto foi um grande castigo de Deus, e aí ele passa a se achar uma pessoa indigna do convívio social. Ele passa a entender que ele não tinha condições de continuar no convívio com a sua família, que ele não merecia conviver com a família, que a sua esposa não merecia alguém como ele, que ele, a partir de então, ele seria um estorvo, ele seria alguém que só traria infelicidade para os seus. Qual foi a reação dele? Esse homem, ele simplesmente se anulou e ele eliminou toda a sua vida social, passando a viver trancado num quarto na sua casa. No começo, a família, a esposa, os filhos oravam, pediam ajuda na igreja, acreditavam que aquele processo, aquele período de luto passaria e que esse homem finalmente voltaria à sua rotina, à sua vida normal. Mas isso não aconteceu. O tempo foi passando, meses foram passando, 1 ano passou, entrou no 2º ano e o quadro caótico, o quadro triste, o quadro depressivo, o quadro de velório, de luto, de destruição na casa seguia, porque aquele homem não tinha vida. Ele não conversava, ele não se relacionava, ele não permitia que a sua esposa, os seus filhos o vissem.
era passando comida pela porta do quarto, não permitia a entrada de ninguém. O quadro foi ficando extremamente desesperador e sofredor. Depois de muitas conversas com muitos profissionais, finalmente alguém indicou um cirurgião plástico para a mãe, para a esposa. E ela foi conversar com ele, contou o ocorrido, falou do que tinha acontecido. O cirurgião plástico é quem narra essa história, pois esse homem, ele veio a ser paciente dele. Aí ela conta, o cirurgião plástico diz para ela: eu posso resolver o problema do seu marido, eu posso reconstituir a sua face e ele voltar à vida normal. E essa violência psicológica que ele enxerga no espelho pode ser resolvida e estancada. Ela ficou feliz, ela ficou motivada, ela ficou empolgada, foi para casa. E aí ela fala com o marido, ele não aceita. Ela repete a proposta, ele não aceita. Ela fala uma semana, ela fala 2, ela fala 3, ela fala 4, ela fala todo dia. Ela implora para ele e ele não aceita. Não quero, não mereço, não sou digno. Isso não vai dar certo, isso nunca vai acontecer. Ela volta no médico, entra no consultório do cirurgião plástico e diz para ele qual é a atitude do marido. Aí ela faz uma proposta impensável. Ela vira para o cirurgião e ela diz assim: doutor, já que não tem o que fazer, já que não dá, ele não aceita, eu quero que o senhor faça uma cirurgia no meu rosto para desfigurar o meu rosto e tornar o meu rosto semelhante ao dele. Quem sabe assim, ele vai permitir que eu entre novamente na vida dele e tenhamos comunhão e a gente possa seguir com a nossa vida. Ou seja, a proposta daquela mulher, daquela esposa, foi uma proposta desesperadora. Ela queria passar a ter as mesmas deformidades do marido, pelo muito que ela amava esse marido, para trazer ele de volta à vida. Aí o médico falou: não, jamais, eu não me formei para deformar rostos, eu não me formei para destruir rostos, eu me formei e o meu ofício é reconstituir, é devolver o mínimo de estética às pessoas. Se a senhora me permitir, eu gostaria de ir na sua casa conversar com seu marido. Ela permitiu, ele foi. Quando ele chega lá, ele vai até a porta do quarto, bate na porta, se apresenta: eu sou médico tal, cirurgião tal, falei com a sua esposa, já sei que ela veio, fez a proposta e o senhor disse não, e eu gostaria de conversar com o senhor. Nenhuma resposta, silêncio. O médico novamente insiste, fala, argumenta com ele e o médico diz: eu posso resolver o seu problema. Eu tenho capacidade técnica, eu tenho experiência, eu lhe garanto que eu vou reconstituir o seu rosto. Ele simplesmente responde: não, em absoluto, se retire da minha casa. Aí toda a família ali naquela expectativa, toda a família esperando. Aí o médico, sem pedir licença para a esposa, sem pedir licença para ninguém, o médico colocou firmeza na sua voz, colocou autoridade na sua voz e disse para aquele homem: olha, presta atenção e agora você vai me ouvir e eu quero falar para você qual foi a proposta da sua esposa e o que ela está decidida a fazer. Se eu não fizer, ela vai achar algum profissional que vai fazer. Ela quer deformar o rosto dela para ficar parecida contigo, para que você volte à vida. E aí ele conta isso em detalhes. O plano da esposa. E ao final, quando ele termina de contar, ficam aqueles segundos de silêncio ali no corredor do quarto e a porta do quarto começa a se abrir vagarosamente e aquele marido, aquele pai,
sai do quarto aos prantos, em lágrimas, abraça a esposa, abraça os filhos, pede perdão para o cirurgião plástico e finalmente ele aceita todo o procedimento que devolveu para ele toda a condição social. Essa história para mim ela é tocante porque ela tem várias nuances. Esse testemunho para mim ele é tocante porque ele fala de ovelhas desgarradas, de ovelhas perdidas, de ovelhas que clamam, busca o teu servo, eu não me esqueci dos teus mandamentos. Aquela esposa para mim, ela lembra para mim o Cristo que é perfeito, era perfeito, sempre será perfeito, o Cristo que é eterno, que não tem começo, não tem meio, não tem fim, o Cristo que decide se encarnar, ou seja, o Cristo que deixa a sua glória, se desfigura para fazer com que eu voltasse à vida. Essa história também lembra para mim que quando eu abro a porta do meu coração e eu me submeto, existem promessas de esperança para a minha história. Porque quando eu vou e me entrego e me rendo a Cristo, Ele tem poder e Ele pode garantir que Ele vai reconstituir a minha vida, Ele vai reconstituir o meu coração. Fora, longe, não é lugar. Longe do reino, longe dos irmãos, longe da comunhão, nós ficamos desfigurados, mas em Cristo nós encontramos a reconstituição da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, da nossa psique. Que ao procurar adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que Ele encontre a mim e a você, e que toda a grandeza da sua lei jamais, como na vida do salmista naquele momento, jamais saia do nosso coração. Porque nunca seremos para sempre, enquanto estivermos ligados a Ele, na transcendência com Ele. Nunca ficaremos para sempre como ovelhas perdidas, mas Ele buscará cada servo seu. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida e a sua casa. Eu tinha tudo, mas resolvi partir pra bem longe de ti. Eu caminhava por uma estrada que não tinha volta não, que não tinha direção. Dificuldades eu passei longe de ti, mas eu percebi que aqui não é o meu lugar. Me espera, me espera. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está e não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Caminhava por uma estrada que não tinha volta não, que não tinha direção. Dificuldades eu passei longe de ti, mas eu percebi
que aqui não é o meu lugar. Me espera, me espera. Parararinará, para, 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 para. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Graças a Deus por esse louvor, graças a Deus por esse tempo, por esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Se você não fez o seu pedido de oração e quer fazer, ainda dá tempo. Digita ele aí agora rapidinho, coloca, que a gente vai orar, a gente vai falar com Deus nessa hora. Que eu e você, a gente encontre sempre nos braços do Pai o melhor socorro, que a gente não fique longe, que nós não fiquemos desgarrados nem perdidos, que o desânimo não nos afaste do reino, não nos afaste dessa família espiritual tão rica, tão cara, tão preciosa que Deus deu nas nossas vidas, mas que a gente continue firme, que a gente continue buscando na palavra, buscando em Cristo a bênção, a graça, a misericórdia e a solução para a nossa história, para os dramas e dilemas da nossa vida. Feche os seus olhos e ora comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa hora. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua bênção, pela Tua proteção. Senhor, nos encontra, Senhor, nos acha, Senhor, nos perdoa, nos fortalece e nos ajuda. Olha pelo pedido de oração de cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, protege, cuida de cada um com a Tua graça, com o Teu favor e o Teu amor. Soluciona dilemas e problemas conjugais, abençoe os filhos, abençoe a moçada, abençoe aqueles que estão atravessando dilemas financeiros, problemas no seu trabalho. Em nome de Jesus, abençoa e ajuda. Em nome de Jesus, orienta. Acima de tudo, Pai, que ao final desse tempo aqui, nessa programação, todos nós que lembramos de alguma ovelha perdida, que essas ovelhas perdidas possam ser alcançadas pelo Teu favor, o Teu amor, o Teu perdão e a Tua graça. Sê conosco, guarda-nos, ajuda-nos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.